Muito bem, aqui estamos nós de novo a dar continuidade ao contexto da Revolução Francesa. Agora então entrando na famosa fase do terror, de 1793 a 1794, o período que os jacobinos governaram sob o domínio de quem? De Robespierre. Lembrando, na transição do período da Gironda para o período do terror, o rei Luís XVI ainda estava como prisioneiro, porém vivo. E por que ele estava vivo ainda na altura do campeonato? Havia um grupo de, digamos, moderados entre os girondinos que chegou a cogitar a ideia de se criar uma monarquia parlamentarista, ou seja, meio monarquia, meio republicano, nos moldes da Inglaterra, para a França. Mas o radicalismo dos girondinos não permitiu isso, de forma que não só os líderes girondinos foram executados em larga escala nesse período aqui então da fase do terror, daí o termo terror, mas muitos membros da nobreza também foram executados. Os que não foram executados conseguiram fugir do país. O rei Luís XVI, então, foi decapitado. Qual o objetivo? Que não houvesse nenhuma possibilidade da monarquia retornar ao poder, como aconteceu com a Inglaterra no final do século XVII, né? Sob aquela Revolução Gloriosa. Pois bem, quando então executaram o rei Luís XVI, causou uma revolta maior da comunidade monárquica internacional, dos países vizinhos à França. Isso foi uma espécie de declaração de guerra dos países vizinhos contra a França. É o caso da Inglaterra, é o caso da Espanha, de Portugal, que percebiam então que a França republicana jacobina era um terror de fato, né? Uma ameaça para a perpetuação do ancien régime, ou seja, do antigo regime que era a monarquia absolutista. Esse chamado regicídio, ou seja, o assassinato de um regente, era intolerável na comunidade internacional, tanto do ponto de vista da Igreja Católica, do Papa, como também dos demais monarcas. Ok, o que Robespierre nesse período faz? Para começar, há uma laicização do Estado, ou seja, o Estado se torna laico, não só na política, mas também envolvendo a economia, a educação e a ciência. Para começar, eles criam um novo calendário. 1793 passa a ser chamado de o ano zero da Revolução. Chegou ao ponto de colocar o quê? Que o mundo ocidental monarquista simplesmente ele é cristão e tudo aquilo que representa o cristianismo é conservador e deve ser renovado com uma nova estirpe. Criaram um calendário de 12 meses, mas não no formato como nós conhecemos de janeiro a dezembro. Criaram um calendário baseado nos fenômenos climáticos. E os meses e dias da semana tinham inclusive nomes de fenômenos climáticos e até de plantas. Para entender então que era um calendário que lembrava um pouco até mesmo os rituais místicos e pagãos da Europa antes do cristianismo. Era uma maneira de mostrar assim, não temos vínculo nenhum com o antigo regime, com a antiga monarquia, com o primeiro e o segundo estado, nem com a nobreza, nem com o clero. Ao ponto de que então a igreja vai perder terras, não importa se ela fosse católica ou protestante, ela perderia terras. As terras da igreja seriam então estatizadas. Houve então também reforma agrária nas terras dos nobres e também da igreja, porque, lembrando, é um governo jacobino, basicamente camponês. Vai haver então também o sufrágio universal, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, simplesmente vai ter uma adaptação maior, expandindo o voto para qualquer cidadão do sexo masculino. Houve uma tentativa de criar a Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Porém, isso foi ignorado durante a Revolução e as mulheres só vão conseguir ter, abrindo um parênteses aqui, os seus direitos mais reconhecidos a partir da Primeira Guerra Mundial com as sufragistas na Inglaterra e ao desencadear do feminismo no século XX. É outro contexto, é outro momento. Voltando para cá, essa laicização, inclusive, cria novas teorias científicas, há um embasamento, uma ênfase maior na razão acima da fé. Cria-se então, inclusive, um novo sistema de pesos e medidas, envolvendo então a matemática, envolvendo o sistema métrico, envolvendo a física. Isso vai envolver inclusive os meios acadêmicos como um todo, com influência até os dias de hoje. Você percebe então claramente, é o ano zero da Revolução em todos os aspectos: religioso, filosófico, educacional, político, econômico.
Nas colônias da França, como era o caso da Guiana Francesa, por exemplo, assim como o Haiti e alguns pontos também no Oriente, você vai ter o que? A libertação dos escravos. Lembrando, paralelo a isso aqui, da Revolução Francesa, já estava acontecendo a Revolução do Haiti. Primeiro país das Américas a ficar independente, Estados Unidos. Segundo país das Américas a ficar independente, na América Latina como um todo, o Haiti, entre 1790 e 1792. O Haiti, inclusive, uma colônia francesa, população esmagadora de negros, de escravos, lutam não só por sua independência, expulsam os franceses, como também acabam imediatamente com a escravidão. Cria-se um governo republicano comandado por negros, por ex-escravos. E estava paralelo às ideias da própria o quê? Da própria ideologia jacobina, né? Da libertação dos escravos nas colônias. A lei do preço máximo, isso aqui é interessante. Havia então uma variação de preços dos produtos básicos, da alimentação e do vestuário em toda a França. Havia preços abusivos. Criou-se então uma tabela, preços tabelados por todo o território francês, tabelados por baixo, para tornar o que? Os bens de necessidade básica, da alimentação e do vestuário, mas acessíveis à maior parte da população. A lei do preço máximo. Muito bem. Criou-se, e claro, isso vai incomodar quem? Vai incomodar quem? O pessoal da Gironda, os burgueses, os comerciantes, que viviam o quê? Da especulação do preço do mercado. Preços tabelados por baixo, ninguém tem lucro. Isso incomodaria também. Enfim, o que é a fase do terror? É a ditadura do povo, feito com o povo, pelo povo, para o povo, né? Através do que eles chamavam de convenção. Isso te lembra alguma coisa? Rousseau, de certa forma, propôs isso antes da Revolução Francesa, ao longo do século XVIII. E isso vai se perpetuar mais plenamente quando? A partir das ideias de Karl Marx, meados do século XIX, para lá no começo do século XX estourar a primeira revolução comunista da história, a Revolução Russa, né? Revolução Bolchevique. Mas é assunto para outro momento, só para entender que nada começa do ponto zero, tem sempre uma base. A Revolução Russa Bolchevique no século XX na Rússia teve base nos jacobinos durante a Revolução Francesa. Ok, a questão é que o terror ficou tão fora de controle que começou inclusive jacobino eliminando jacobino. Começou a haver então um período de muita radicalização, não só isso, começou a haver ataques de países monarquistas contra a França. Isso vai fazer com que o próprio Robespierre fosse derrubado por alguns segmentos jacobinos. E nessa briga interna, Robespierre é executado, os jacobinos perdem o poder e há a fase do Thermidor, de 1794 a 1795, uma fase de transição para levar depois à fase do Diretório. Dentro do Thermidor, com a fase de transição, eu vou ter na verdade o quê? O retorno dos girondinos, da burguesia ao poder. E, ao mesmo tempo, franceses monarquistas, que queriam que a monarquia voltasse, que o antigo regime voltasse, e que estavam exilados em países vizinhos, se uniram às monarquias dos países vizinhos para atacarem a França. Foi necessário, então, que jacobinos e girondinos, empregados e patrões, unissem forças para lutarem contra o inimigo comum, que é o monarquista que vinha de fora atacando-os. Entra então a fase do Diretório. Nessa fase de 1795 a 1799. Entre 94, 95 para 96 surge um jovem herói, um militar chamado Napoleão Bonaparte. Ele surge nesse período do Diretório. O Diretório é o quê? O momento em que a França tem uma república meio jacobina, meio girondina, que não conseguia entrar num acordo. Havia 5 diretores, ou seja, um governo republicano de 5 poderes executivos ao mesmo tempo. Era o fim da convenção no formato que tinha entre os jacobinos. Há um momento então em que esse diretório abaixo dele é fiscalizado por um conselho de anciãos, que por sua vez é fiscalizado por um conselho dos 500, que era escolhido por voto censitário em que o povo elegia. Enfim, era uma república extremamente complexa,
parlamentarista, mas sem a figura mais centralizada de um único primeiro-ministro, uma coisa experimental. E dentro desse novo formato, houve um grande golpe contra as conquistas jacobinas. Os escravos nas colônias voltam a ser escravizados, menos no Haiti. Tentaram retomar o Haiti, mas não conseguiram. Então volta a escravidão, sob o domínio francês, onde eles estavam dominando ainda. E o ponto pior, a questão do quê? Do fim da lei do preço máximo. Os burgueses girondinos, dentro da fase do diretório, resolvem o quê? Voltar a não ter mais preços tabelados, voltar ao que era antes, aumentando o preço dos alimentos na concorrência de mercado. Isso vai gerar, então, desentendimentos, brigas entre esses líderes jacobinos e girondinos, entre um choque de interesses, e nesse processo havia não só a luta contra o inimigo externo, mas a luta entre eles também. Entre quem? Entre franceses republicanos revolucionários. Havia um momento de caos, de instabilidade. Napoleão Bonaparte, herói nacional que conseguiu vencer os monarquistas que tentaram invadir a França, aproveitar o seu prestígio para no dia 9 de novembro de 1799, haja 9, 9 de novembro de 1799, ele dá o famoso golpe do 18 Brumário. Que nomes são esses? Termidor, Brumário, é o nome dos novos meses que surgiram no calendário novo da Revolução de 1793. Abre um parêntese, esse novo calendário dura 10 anos, de 1793 a 1803. Depois a gente vai ver quando ele for terminar. Essa fase, então, de um novo calendário, um governo laico, sem intervenção da igreja, sem intervenção de mecanismos que não fossem a proposta revolucionária. Mas, enfim, Napoleão dá o golpe do 18 Brumário, termina a fase do diretório e cria, então, a fase do consulado. O consulado, nos moldes da antiga Roma, no período final da antiga Roma, entre a Roma republicana e a Roma imperial, para quem for relembrar quando Júlio César foi assassinado, eu vou ter um triunvirato, 3 cônsules republicanos, onde Napoleão era um dos 3. Os outros 2 cônsules eram, na verdade, figuras simbólicas. Napoleão é que passa a governar realmente no quesito do poderes militares, políticos e econômicos. Os outros 2 eram apenas uma aparência de que havia uma distribuição dos 3 poderes. O 3 era muito trabalhado na Revolução. Lembre-se então da teoria dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, da teoria do liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, estampado na bandeira tricolor da França revolucionária, que está lá até hoje, né? Branco, azul e vermelho. Mas, enfim, Napoleão mantém esse formato, ele realmente comandando, de 1799 a 1804. Em 1804 ele termina com a fase desse triunvirato, esse governo de 3, e inaugura a França imperial, com a figura dele centralizada como um novo César, como um imperador romano, tentando conciliar a figura da República Francesa, mas ao mesmo tempo de um poder, um título vitalício para a figura dele, com poderes clericais e temporais. Vamos chegar nesse ponto numa próxima aula, que seria o período napoleônico. Muito obrigado e até a próxima.